Graça e paz. Eu sou o pastor José Henrique e aqui, na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora, estamos estudando a revista Nossa Fé, da editora Cultura Cristã. Tema trimestral: Unidade que transforma. A Igreja que Deus quer. Lição 9. Litígio. Disputa entre irmãos na fé. 1 aos Coríntios 6, 1 a 8. Introdução. A cultura do nosso país tem mudado bastante de algumas décadas para cá, no que diz respeito a reivindicação dos direitos. Ações são movidas por pequenas coisas e existe uma infinidade de siglas que traduzem a amplitude dos direitos do cidadão. De tanta ênfase que se tem dado ao direito individual, não será possível que preceitos ainda mais importantes que esse tenham sido colocados de lado. Vamos estudar hoje como a busca pelos direitos podem atrapalhar a comunhão da Igreja. Tópico 1. A ganância disfarçada de justiça. É comum ouvirmos de irmãos que têm disputas com outros a seguinte declaração: eu só quero que a justiça seja feita. Segundo a palavra de Deus, o coração humano é desesperadamente corrupto. Jeremias 17, 9. Nossos projetos e até pensamentos estão distantes do que Deus planeja na sua santidade. Provérbios 16, 1, Isaías 55, 8 e 9. E há pecados praticados que passam despercebidos pela nossa consciência viciada. Salmo 19, 12. Por isso, foi necessário para a Igreja de Corinto ser confrontada com as intenções reais de se contestar alguém na justiça comum. O que geralmente se busca com essa atitude, se não uma compensação financeira por um suposto dano sofrido? Vê-se então que a sede de justiça nada mais é do que uma máscara disfarçada para um profundo amor ao dinheiro e desejo de vingança. Há, portanto, no direito inato de todo cidadão de usar a justiça comum quando se sentir prejudicado de alguma maneira, uma série de quebras dos mandamentos de Deus, e entre essas, a constante busca pelo bem do próximo. Jesus disse que deveríamos fazer o bem até mesmo aos nossos inimigos, bem como amá-los, bendizê-los e orar por eles. Lucas 6, 27 e 28. Tiago labora sobre essa ideia ao lembrar que devemos amar o próximo como a nós mesmos, sem qualquer acepção de pessoas. Tiago 2, 8 e 9. Seja o próximo um crente ou um ímpio. Talvez por isso Paulo tenha apresentado um caso tão abrangente no nosso texto básico. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, 1 Coríntios 6, 1. Ele não especifica se esse outro
é crente ou não, porque isso não vem ao caso. A regra é a mesma. Seria possível aos coríntios acionar a justiça comum sem quebrar o mandamento mencionado? Imagine que alguém diga: meu irmão, eu amo você em Jesus, por isso, no meu coração, eu já perdoei a sua ofensa, mas mesmo assim, vou entrar na justiça para requerer uma compensação em dinheiro. Isso é tão absurdo que Paulo começa o versículo com a expressão aventura-se ou atreve-se. De fato, esse falso desejo por justiça é uma tremenda arrogância, um atrevimento e uma audácia. É como se Paulo dissesse: como alguém que se diz crente pode ter a coragem de fazer algo assim? Tópico 2: a suficiência da igreja. O fim de 1 Coríntios 6 apresenta uma indagação do apóstolo Paulo pelo fato de o caso controverso ter sido apresentado aos injustos e não perante os santos. 1 Coríntios 6, 1. Essa mesma repulsa é confirmada no versículo 6. Irá um irmão a juízo contra outro irmão? Isso perante incrédulos? 1 Coríntios 6, 6. Um cristão deveria ter consciência, ou não sabeis, versículo 2, de que a atitude mais sensata, diante de uma controvérsia na igreja, é procurar irmãos na fé e não ímpios. Para a vergonha vô-lo digo. Não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? 1 Coríntios 6, 5. Essa declaração indica que até mesmo um único cristão, com a mente cristã madura, seria suficiente para intermediar qualquer disputa. Aliás, embora apareça muitas vezes a palavra julgar nessa passagem, o espírito do significado está muito mais ligado à mediação do que a julgamento. Nas questões terrenas, podemos ser mediadores uns dos outros e, assim, cumprirmos a bem-aventurança que nos manda ser pacificadores. Mateus 5, 9. A união que existe na Igreja de Cristo deveria torná-la um fórum suficiente, onde os irmãos resolvem seus problemas. As instâncias da justiça comum não têm nenhuma aceitação na Igreja. 1 Coríntios 6, 4b. Ou seja, de nada valem para a Igreja. De fato, a justiça humana nada tem a ver com a justiça de Deus. E foi por causa dessa diferença abismal que os apóstolos disseram: antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, 29. Os coríntios são lembrados por Paulo do papel que os crentes ocuparão na vida eterna, quando os crentes participarão do julgamento sobre os incrédulos
e até sobre os anjos. 1 aos Coríntios 6, 2 e 3. Tópico 3. O testemunho diante do mundo. Segundo Paulo, levar as questões internas à justiça comum era uma completa derrota. 1 aos Coríntios 6, 7. Primeiro, por causa da evidente falta de amor cristão recíproco. E segundo, por causa do testemunho cristão. Em vez de a igreja julgar os valores do mundo, o inverso é o que se dá. O mundo tem que interferir na convivência da igreja para que ela tenha paz. De fato, a igreja tem de se sentir derrotada com isso. Simon Kistemaker escreveu com bastante propriedade. Para Paulo, o propósito do cristianismo é permear o mundo todo, influenciá-lo e mudá-lo de acordo com as normas do Evangelho. Contudo, Paulo nota que em Corinto está acontecendo o contrário. O mundo está penetrando na comunidade cristã para amoldá-la aos seus padrões. Prova disso é a questão das disputas que não são resolvidas dentro dos limites da comunidade cristã, mas levadas diante de juízes mundanos. Os irmãos cristãos que levam suas causas para não cristãos estão tornando a igreja um motivo de galhofa no mundo gentio. Tópico 4. Aquilo que é mais valioso. A prova maior de que os coríntios, litigiosos, estavam negligenciando o amor se evidenciava no fato de não perceberem que pessoas é melhor do que coisas e o bem do corpo, igreja, é melhor do que a satisfação pessoal. Letra A. A unidade da igreja versus o sofrimento pela injustiça. Paulo questiona os coríntios. Por que não sofreis antes a injustiça? 1 Coríntios 6, 7, Lucas 6, 29 a 30. Diante da vergonha que é para a igreja a desunião de seus membros, a ponto de um acionar o outro na justiça comum, Paulo pergunta: por que não é preferível ser tratado injustamente? A palavra de Deus nos autoriza a proteger nosso patrimônio. Afinal, somos mordomos de Deus. Mas não a ponto de amar mais as posses do que a nossa própria vida, a do próximo, ou o próprio Deus. Se o crente não tem coragem de dispor o que tem, então é porque nisso está o seu coração. A história do encontro de Jesus com o jovem rico ilustra bem isso. Marcos 10, 17 a 22. B. A unidade da igreja versus prejuízo. A segunda pergunta de Paulo foi: por que não sofreis antes o dano? 1 Coríntios 6, 7. Ou seja, não seria melhor ficar com prejuízo? A injustiça agora revela-se em prejuízo.
Ninguém melhor do que Paulo para falar de abnegação. Se você pudesse fazer uma verificação da vida financeira de Paulo, antes e depois de sua conversão, saberia dizer se ele se tornou mais rico ou mais pobre? A Bíblia não trata desse assunto, mas em mais de uma oportunidade, ele confessa que já teve experiência de fartura e de fome, Filipenses 4:12, bem como de prisões, perigos, naufrágios, trabalhos, fadigas, sede, frio e nudez. 2 Coríntios 11, 24 a 27. A igreja é o reino de Deus visível neste mundo caído. O reino de Deus não tem preço. Por isso, ele é comparado a uma pérola de grande valor, ou a um campo com um tesouro. Os coríntios deveriam pôr tudo de lado em favor da preservação da igreja de Deus, do mesmo modo que um colecionador de pérolas vende todas as que tem para comprar a mais valiosa. Mateus 13, 45 a 46. E quem acha um tesouro, vende tudo que tem para comprar o campo no qual esse tesouro se encontra. Mateus 13, 44. Conclusão. Para esse fim, devemos suportar, então, injustiças pessoais. Nisso se manifesta o testemunho do cristão, pois é bastante incomum ímpio abrir mão de bens materiais em favor de outras pessoas. Somente com Cristo na direção da nossa vida, isso pode ser possível. Por outro lado, se preferirmos contender, abrir mão é porque ainda não entendemos o espírito do Evangelho e do próprio mistério do nosso Redentor, Jesus Cristo, e do próprio ministério do nosso Redentor, Jesus Cristo. A aplicação. Nem sempre as contendas entre os membros da igreja chegam aos tribunais, mas nem por isso elas são menos prejudiciais à união da igreja. Procure no seu coração por desavenças pendentes e tome a decisão de consertá-las, sempre com o espírito de abnegação. Se necessário, chame o pastor ou qualquer outro líder sábio, 1 Coríntios 6, 5, para agir como mediador. Concluímos a leitura da lição 9. Litígio, disputa entre irmãos na fé, 1 Coríntios 6, 1 a 8. Que bom que você chegou até aqui. Deus te abençoe ricamente. Aproveito esta oportunidade para convidá-lo a ler os meus livros. Você é o que você fala e você é o que você planeja. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.